que somos importantes para o seu evento. Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Somos a Ativa Web. Sua melhor parceria para produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Olá, um abraço, muito boa noite a todos. Estamos nós, os intrometidos, já ao vivo aqui nesta quinta-feira. No caso é a penúltima quinta-feira do ano, né? Depois do Natal. Esperamos que você tenha passado um brilhante Natal com sua família, em paz, com saúde, com felicidades. A todos vocês, internautas, vamos pedindo logo que vocês vão repassando aí nos grupos de WhatsApp o link do Intrometidos. Vamos fazendo isso agora no início do programa, tá? Porque daqui a pouco não dá mais tempo de fazer. Vamos ficar atentos aí, porque tem muita bomba hoje no Intrometidos. Então vão repassando os links aí nos grupos de família, grupos de trabalho, enfim, vão repassando o link do Intrometidos, que nós já estamos no ar nesta quinta-feira. Outra coisa importante, nós estamos aumentando o número de inscritos aí no canal da Ativa Web. A Ativa Web é essa agência que recebeu a equipe do Intrometidos e tem a estrutura aqui para manter o programa Intrometidos. Então, vocês aí que estão acompanhando o programa, vão lá agora, cliquem aí ó, no Intrometidos para se inscrever. Inscreva-se, depois você clica no sininho aí para você ser avisado toda vez que nós estivermos no ar. E também você, onde tem um polegar, você vai clicar. Aproveita e clica agora no início, dá o seu polegar, que é importante para dizer que está gostando do programa, tá bom? Para que a gente aumente o número de clicadas aí, de likes no Intrometidos. Muito bem, tem muitos assuntos importantes, tem uma movimentação no processo de habeas corpus do ex-governador Ricardo Coutinho, uma movimentação que ocorreu agora, no final da tarde, exatamente às 4h58 da tarde, quase 5 horas, uma movimentação no habeas corpus, que nesse pedido de habeas corpus foi concedida a liminar. A Procuradoria-Geral da República pediu a reconsideração, ou seja, para que o ex-governador retorne à prisão, e tudo isso está concluído para julgamento no gabinete da ministra Laurita Vaz, que é a relatora da Calvário, da Operação Calvário no Superior Tribunal de Justiça. E daqui a pouco nós vamos explicar para vocês por que é que a relatora é a ministra Laurita Vaz. O relator era Nef Cordeiro. E por que é que agora Laurita Vaz? Daqui a pouco nós vamos explicar para vocês sobre essa mudança. Então, vamos trazer já o boa noite à equipe Intrometidos. Eu começo com a minha esquerda aqui, o nosso Maurílio Batista, que está com aquelas camisas. Não tem aquele programa Ilha da Fantasia? Que tem um anão que recebia os turistas e tal. Ele está com aquela blusa dos... Tatu, lembrou? Do Caribe, né, dona Fátima? Caribenha, né? Do Havaí. Pois é, Marcelo. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha,
Gilvan, hoje eu Você estava de recesso também, Maurílio? Porque lá no STJ tá todo de recesso. Não. Você não tem recesso não, é direto. Eu sou uma pessoa alegre, eu não sou um rapaz alegre, eu sou uma pessoa alegre. Entendeu? Por que você está explicando? Não Sou um rapaz alegre. Ninguém questionou. Ninguém questionou. Não, em virtude da camisa, sabe? Sim, tá. É. Eu, principalmente na domingueira, eu gosto de sair muito. Psicodélica. Eu sou sempre jovem. Então é o seguinte, hoje eu recebi um telefonema que me deixou preocupado. Eu tinha conversado com o Gilvan e no final da noite eu recebi um telefonema que me deixou preocupado. Um amigo comum, não é? Que já foi aliado do ex-governador e tal, me ligou perguntando se eu estava feliz além da conta. E eu perguntei por quê. Aí ele disse, não, porque você era um dos poucos que dizia que o ex-governador seria preso antes do Natal. E eu disse a ele o seguinte, olha, eu acreditava nessa prisão, não era porque ela viesse satisfazer o meu ego, é porque o pouco que eu tinha conhecimento, eu achava que quem comandou um assalto daquele tamanho não tinha como permanecer solto. Mas aí você me pergunta se eu estou feliz porque o resultado foi maior do que eu esperava. Eu quero dizer a você uma coisa, realmente o resultado foi maior do que eu esperava. Eu nunca acreditei que na Paraíba alguém tivesse a petulância de roubar os valores que estão sendo anunciados aí. Agora, se você me perguntar se eu estou feliz, eu queria dizer a você que eu sou diferente. Eles ficaram felizes quando aconteceu alguma coisa que prejudicou a imagem de alguns adversários dele, mas isso aí não faz parte do meu currículo. Eu não fico feliz, e estou falando aqui, Gilvan, com o fundo da alma. Eu não fico feliz com a prisão de ninguém. Eu tenho um irmão preso já há algum tempo e eu sei o que é prisão, certo? Eu acho que é uma das coisas mais degradantes que tem no ser humano. Especialmente no sistema prisional brasileiro, né? Exatamente. Que é uma universidade do crime. As pessoas entram ali e agora eu vou fazer como diz o ministro Gilmar Mendes. Não, cite não. Cito? Não. Quando elas saem, se não fizeram nada ou não aprenderam nada na penitenciária, elas passam a ser agente do crime aqui fora. Então, essa é a realidade brasileira do apenado de um modo geral. Imagine você, um cara que está sendo acusado de ter roubado milhões, porque até agora só se falou num setor. E eu lembro quando o Ministério Público dizia aqui que o total, quer dizer, o que vazava, né, das informações do Ministério Público, era que esse roubo poderia chegar à casa dos 2 bilhões e 800 milhões de reais. Então imagine você, um indivíduo, chegar numa penitenciária com esse perfil. Penitenciárias que são controladas por criminosos. Então esse cara não vai ter sossego na vida nunca, vai ter que pagar pedágio, vai ter que se sujeitar a uma série de outras coisas, independente dele ser vereador, deputado, governador, presidente da República, seja lá o que for, porque quando ele chega na penitenciária, todos esses títulos que ele tinha se acabam, ele passa a ser um delinquente comum, certo? Então eu não posso ficar contente ou feliz com uma coisa dessa. Eu fico feliz em a Justiça e o Ministério Público e a Polícia ter cumprido o seu papel, ter estancado essa roubalheira que vitimou quantas milhares de pessoas nesse estado. Agora, ficar contente, eu queria aqui dizer ao meu amigo que ele pode ter certeza que eu não estou. A minha tristeza é a tristeza que toma conta de todos os paraibanos que conseguem pensar. Porque se eu disser aqui a vocês, eu vou repetir, qualquer um dessa mesa aqui que viesse imaginar que essa quadrilha roubou o que roubou, nós estaríamos mentindo. Nós tínhamos certeza que eles roubavam, tá certo? Agora, o volume de recursos que foi roubado,
que me perdoe o Ministério Público, o juiz, ou seja lá quem for, que eles têm o hábito de quando o ladrão é famoso, eles dizem que foi desviado. Eu prefiro ficar no popular, para mim foi roubado, tá certo? E aí, eu acho que ninguém em sã consciência imaginava que essa quadrilha tivesse a petulância que teve e roubasse o quanto roubou. Então, acho que isso é uma coisa que torna triste não só a mim, mas todos os paraibanos. Afinal de contas, a figura que é o cabeça-mó de tudo isso é um cara que conseguiu enganar os paraibanos há mais de 20 anos. Entendeu? Há mais de 20 anos. E eu também me sinto lesado. Doutor João Freire, Gilvan da Silva Freire. Quero ouvir vocês. Doutor Gilvan, movimentação no processo lá no STJ, agora final da tarde, 5 horas da tarde. Nada impede que a ministra possa dar a decisão que ela vai ter de dar, possa dar a qualquer momento. Eu até suponho, mas isso é mais do que antes de ser uma suposição, um supositório, é que a ministra possa, digamos, não queira premiar as pessoas que foram soltas de forma ilegal, atentando contra o regimento da Corte, e aumentando o desprestígio da Corte perante a comunidade jurídica e a sociedade de um modo geral, afrontando o mínimo resquício que ainda possa existir lá de decência e moralidade dentro da instituição. Eu suponho que a ministra tenha pensado o seguinte: olha, se deram por vias tortas essa liberdade a esses delinquentes, então a única coisa que eu posso fazer amanhã é fazer hoje. Quer dizer, ao invés de fazer amanhã, fazer hoje. E fazer hoje para que eles sintam que assim... Desculpe. Assim como, pelas razões que eles obtiveram a liberdade, razões entre aspas, né, eles possam perder, inclusive passando o Natal em casa, eles possam, pelas mesmas razões, eles possam perder a liberdade para não passar festa de Ano Novo em casa. Quer dizer, dá para você entender que uma pessoa com pruridos de honestidade, né, ciosa da grandiosidade de sua missão na segunda mais importante Corte de Justiça do país, e sabendo da maracutaia que houve, a manobra que houve, a ofensiva à honra deles todos, né, que ela possa entender que a única forma de fazer justiça é fazer mais rápido, primeiro. Depois o seguinte, não deixar as pessoas gozarem as férias privilegiadas que gozaram, não só férias, mas festas privilegiadas que gozaram e ainda estão gozando, e ainda até esperando continuar essa festa de vinhos e champanhe no Ano Novo, nas festas de Ano Novo. E a dança da vereadora Sandra, a dança, né? Sim. A dança dos girassóis em frente à penitenciária onde estava não Ricardo falta Coutinho. de tudo. Você vê a mídia oficial que buchou toda, né? É uma coisa curiosa demais, né? Teve até um intelectual muito brilhante da Paraíba, um dos caras mais cultos da nova geração de intelectuais, que ele fez um artigo e dizendo, até reconhecendo que Ricardo Coutinho tinha feito alguma coisa pela arte, né? Pelos movimentos culturais, mas ele estranhando o silêncio sepulcral que envolveu todos os beneficiados da possível ajuda que o governo tenha dado. Quer dizer, os artistas, né? Os artistas que abandonaram movimentos sociais, os artistas que abandonaram campanhas públicas de movimentos de defesa de minorias, né? E que dançaram coco esses anos todos do governo de Ricardo Coutinho. Ele estava perguntando, como é possível que eles possam ter desaparecido de um dia para a noite? Não aparece um só vivente, não aparecerá ninguém, quer dizer, não surge ninguém. A mídia oficial murcha. Ora dá, quando primeiro trouxe mais notícias ruins sobre a Calvário e os seus alvos, sobre os criminosos, assim que eles estavam entrando na cadeia, eles já estavam mais condenados pela mídia deles, pela própria mídia deles, do que pela mídia que faz a oposição. Eles estavam mais severos na crítica. Agora acontece o seguinte, para você saber como é que eles procedem, na hora que eles caíram fora da cadeia, eles começaram a mudar o bombo também. Já recuaram um pouco. Né? A questão da ciclotimia, quer dizer, uma hora vai para um canto, outra vai para outro, hora avança, outra hora recua, indo e voltando. Não tem mais pessoas indo e voltando na Paraíba do que essas figuras da mídia oficial. As notícias que a gente... são os títulos traindo as matérias. Dentro das matérias, eles botam
uma ofensiva que parece que eles são promotores de justiça. Aí nos títulos ele faz uma defesa, que vale mais do que o corpo da matéria toda. Então, assim, você fica olhando para essas pessoas, elas estão num estado deplorável, né, de recuo e de desmonte de sua própria dignidade, que já estava desmontada com a venda de opinião. Não existe coisa mais terrível do que a venda de opinião, porque quando você vende uma opinião, significa que você está vendendo aquilo que caracteriza a sua personalidade. É uma opinião sua, é o que você é o que você expressa, e você expressa o que você é. Agora, quando você vende essa opinião para muita gente, que é o caso dos agentes de comunicação social, quando você vende para muita gente, aí você está vendendo a honra dos outros. Porque a sua já está vendida, já está negociada na mesa, você já está recebendo a sua parte. Mas você vender a honra dos outros, você saber que está mentindo para aquelas pessoas, que você está enfeitando um bolo, né, que é azedo e acre e podre, mas você está vendendo como um bolo cheio de cerejas, e você tá, doutor Giovanni, só você está se completando disso. A missão não é fácil. Você tentar desmontar áudios de reuniões dos dois chefes da organização criminosa é muito difícil. Então, é o seguinte, se não houvesse aquele áudio do Daniel contando a história, ainda se estava trabalhando esses agentes da mídia oficial, que ainda estão recebendo, inclusive alguns recebendo até pela Fundação Mangabeira. Eu não sei como é que vai ficar, porque trocaram manga por Mangabeira, você está entendendo? Estavam recebendo pelo e agora secou o poço. Secou o poço, porque tinha gente já recebendo pela Fundação Mangabeira, porque Ricardo foi alçado a uma das figuras públicas mais importantes do pensamento político brasileiro. A única coisa que fez nesse período foi receber os salários altos de R$34 mil e escrever pela pena dos outros. Quer dizer, escrever pelo punho dos outros. Um artigo ou dois artigos. E passear pela Europa, foi o que ele fez. Ele deu as maiores conferências que um estadista brasileiro poderia dar na Europa. Ninguém teve notícia de uma pessoa só assistindo. Não apareceu uma foto, mas deu. Né? E os caras divulgando aqui, os caras endeusando. Agora fugiu todo mundo. É aquela história, disse, olha, o negócio da briga, daquela rinha de cachorro que surgiu agora recentemente, estavam, né, botando os cachorros para se atacarem. 40 cachorros, né? E mais de 40 assistentes de cachorro parecidos com eles, né? Quer dizer, né, levados à categoria também de cachorro, né? Então é o seguinte, quando chegou a polícia, os cabos, a única coisa que fizeram foi se deitar. E abandonar a carne de cachorro que estavam comendo. Então aqui tinha uma espécie de todo mundo estava comendo o cachorro, todo mundo, os cachorros estavam se lambuzando na comida boa e eles comendo o cachorro. Porque foi a única coisa que eu vi, foi o churrasco de cachorro para os aficionados das brigas de cachorro, das rinhas de cachorro. É uma coisa estúpida, né? Coisa quase inconcebível, uma coisa medieval, tribal mesmo, né? Então é o seguinte, eu estou assustado com o silêncio dos bajuladores. Estou impressionado. Porque é o seguinte, eles também estão numa situação de penúria tão grave que não pode botar a cabeça lá de fora que a população tora. Quer dizer, você não tem uma pessoa só elogiando Ricardo Coutinho, elogiando mesmo, se atrevendo a fazer isso. Né? Os caras que... Ricardo não podia dar uma risada, aliás, que Ricardo nunca deu risada, não foi dar risada, né? Você passava, ele relinchava, né? Relinchava. Então, as pessoas achavam que Ricardo fazia uma careta, o cara dizia que era um sorriso. O cara transformava uma careta num sorriso. Careta ele sabia fazer. Né? Melhorou bastante. Então é o seguinte, é deplorável você ver tudo isso ruir. Em contrapartida, quando a sociedade chega a esse ponto em que a criminalidade avança e os criminosos são exaltados como grandes heróis, como grandes figuras, como grandes líderes, porque isso é o mais deplorável. Que os que fazem opinião, eles deifificam. Eu gosto sempre de dizer, deusifica, mas a palavra certa é deisificar. Né? Eu estava entendendo gasificar, mas... Gasificar é outro gasoso. É o catinga, é o catingoso, que pediram até, minha mulher pediu para eu não falar aquele nome do fedido, né? Aí pediu para eu não falar o nome do fedido. Aí eu fiquei, eu atordoado, encurralado com minha mulher para não falar uma palavra feia. Aí eu disse o catingoso. Ela disse, é melhor. E quem muda? Se a caatinga está como de ticaca. Quem conhece o cheiro de ticaca? Caatinga de ticaca. Não escapa, não. Nunca mais o catingoso será menos catingoso. Por mais que ele se lave, por mais que ele se asseie, não vai haver mais limpeza. A caatinga vai morrer com a caatinga. E o pior é que a caatinga, do catingoso, né, virou uma coisa pública, notável. Eu, às vezes, fico pensando que foi Helder Moura, porque falou aqui sobre isso também. Eu e ele vou dividir a responsabilidade com ele, vou ficar pelo menos com 20% disso, dá 80% a ele,
para ele não ficar sozinho nessa popularização do homem da Caatinga, do gasoso. Então, veja, a gente fica olhando... Assuma sua responsabilidade. Agora a gente fica olhando... não, eu tenho de preservar a categoria. Então, veja bem, deveres de corporação. Agora, veja, o que é que acontece com esse momento? O Maurílio começou falando sobre essa questão da felicidade. Olha, felicidade não tem, mas tinha infelicidade. Quando você dissesse assim, nós éramos infelizes com o que acontecia, dava até para ser justo que agora a gente seja feliz com o que está acontecendo. Né? Porque é o lado contrário, poderia ser até isso. E a gente tem dito aqui reiteradamente que a gente não está feliz, porque a gente viu esse desmonte muito tempo atrás. A gente viu esse desajuste muito tempo atrás. A gente viu essa carnificina moral muito tempo atrás. E a gente se julgando incompetente, né, e impotente para debelar isso, a gente ficou só aguardando as autoridades. E em cima das autoridades, e catucando as autoridades. Né, e as autoridades chegaram. Eu estive imaginando como foi no tempo do cangaço de Lampião, que ele assaltava uma cidade, tomava uma cidade inteira. Inclusive teve um juiz paraibano que sofreu essas consequências que eu vou dizer, né? E o juiz foi açoitado em via pública. O juiz era a maior autoridade, lógico, ainda é da comarca, né? Então o juiz foi açoitado em via pública, desmoralizado, os bandidos catucando ele, sabe, empurrando, e ele no meio da avenida central da cidade, ele sendo tangido pelo banditismo. Isso é uma ação, isso é uma coisa deplorável, fica para milhões de anos. Né? Um juiz encarregado de combater a imoralidade, a indecência e a criminalidade, estava ali o juiz sendo enxotado no meio da rua, desmoralizado, foi um juiz paraibano, desmoralizado pelos bandidos. O delegado da cidade, achincalhado, desmoralizado, catucado com varas. Né? O promotor público caiu fora da cidade para poder escapar da sanha. Imagine que em determinados instantes nós chegamos a pensar quase algo equivalente. Porque estava o judiciário acuado, estava o Ministério Público acuado, né? Estava a imprensa oficial exaltando a custo elevadíssimo de dinheiro. Vamos saber quanto custou essa campanha publicitária ao longo de 8 anos. Que é 3, 4 vezes mais do que custou o Rio Grande do Norte e mais do que custou Pernambuco, com algumas vezes mais recursos do que a Paraíba. Para quê? Para fazer o culto à personalidade. Para transformar um santo de barro num santo real em andor, festejado com a população enganada. Então eu fico imaginando que o que a gente viu aqui ao longo desses anos, quer dizer, o cara invadindo o Ministério Público, recebeu um prêmio no Ministério Público. Esse mesmo Ministério Público que está aí, que avançou, que assumiu o compromisso com a sociedade, marchou com a sociedade contra o banditismo, contra o grupo do Lampião paraibano. Então, esses caras que fizeram aí, eles assistiram dentro da própria instituição dele uma homenagem a Ricardo Coutinho. Não faz tempo, faz menos de um ano talvez. Dezembro do ano passado. Uma homenagem a ele investigado, ele já começando a ser investigado e recebeu uma homenagem lá, que não teve nem a unanimidade dos procuradores. Mas, afinal de contas, recebeu a homenagem, estava lá sentado, triste, desconsolado, recebeu a homenagem. E a gente tem de saber quem tomou a iniciativa dessa homenagem, quem está por trás disso, né? E o que é que essa pessoa recebeu de tão grandioso do governo do Estado, que só podia dar um troco uma homenagem como essa, enquanto a instituição dele tinha perdido recursos ao longo de 8 anos seguidos, né? Recursos orçamentários. E que essa mesma instituição está agora numa fita aí, Ricardo chamava de chantagista. Foi você que trouxe. Escroto, né? Chamava de imbecil. Você vai publicar isso aí. Vou deixar para você. Vou deixar publicado hoje. Mas você vai divulgar aqui agora, por força da liturgia. É por força da liturgia. Então é o seguinte, enquanto a instituição... Você hoje está com todo o gás, hein? Enquanto a instituição... Eu estou menos gasoso do que a categoria, certas figuras da categoria. Se a gente tivesse esse Aldo, Helder, se a gente tivesse esse... Vai, tem, já o Demora tem. Se puder colocar no ar... Olha, eu fico pensando o seguinte, esse Aldo a gente não sabe... Que ele disse que o Ministério Público teria extorquido. Queria extorquilo, fazer chantagem com ele, né? E ele disse, esses escrotos... Aí eu fico dizendo que eles precisam equacionar ainda isso. Precisam saber se a homenagem vai persistir, se essa homenagem vai ser cassada, né? Se essa homenagem vai ser cassada ou se ela vai ficar nos anais da instituição. Eu quero vir, porque está na ordem da coisa mesmo aqui.
Então traduz aí. Mas deu pra gente entender Não, quando ele diz chama claramente, de... ele claramente diz o seguinte, que A voz é dele. é dele. A gravação foi feita, né, pela equipe que está apurando. A gravação ficou ruim, porque a gravação foi feita Foi da em gravação. condições precárias, mas dá para entender exatamente quando ele chama os integrantes do Ministério Público de imbecis, diz que o Ministério Público é escroto, palavras dele, que a gente não endossa, até porque fica até assustado de falar esse tipo de palavra. Por fim, disse que estava sendo vítima de uma chantagem do Ministério Público. Eu quero saber como é que fica a homenagem. Pronto, eu só quero saber se o Ministério Público vai deixar a homenagem viva, né? Como é que se sentem as pessoas que estão por trás dessa homenagem, depois disso aí? Né? E como é que se sente, por exemplo, os chefes do Ministério Público das últimas temporadas, que assistiram o Ministério Público perder dinheiro, aceitaram silenciosos essa perda de recursos, que diminuiu toda a prestação de serviço da categoria, do órgão, né? E ainda recebeu um tratamento lisonjeiro como esse, de um bandido, do cara encurralado. Então, veja que, guardadas as proporções de Lampião, que usava armas no meio da rua, e o bando era de assaltantes, mesmo de mão armada, esse agora é um bando de assaltantes de mão desarmada, de mãos espertas, mas desarmadas. Não completamente desarmada, mas porque ainda vamos abordar até hoje. porque os de hoje não expõem as armas, né? Expõem as armas, não, porque naquela época a força... Época ele andava com a arma aqui, demonstrando não, que era bandido. Veja bem, naquela